Sabe, é fascinante pensar como um único filósofo medieval, Tomás de Aquino, conseguiu pegar duas das maiores questões da vida, quem é Deus e onde a gente encontra a felicidade, e conectar tudo num sistema de pensamento só, super elegante. Nessa nossa análise, a gente vai justamente desvendar como ele usou o que parecia uma única chave para abrir duas portas que, à primeira vista, parecem de mundos totalmente diferentes. E olha só que curioso, duas perguntas que parecem não ter nada a ver uma com a outra, mas que dividem o mesmo endereço na obra gigantesca do Aquino, a Suma Teológica. Questão 3, artigo 7. Isso, claro, não é coincidência. É uma pista, um quebra-cabeça que a gente está prestes a resolver e que revela uma conexão, olha, bem profunda e surpreendente. Muito bem, então vamos lá, vamos mergulhar nessa jornada intelectual. Nosso roteiro vai ser o seguinte: a gente começa nesse endereço misterioso, depois passa pelo método incrível de esculpir o conceito de Deus, até chegar no ponto mais alto, a ideia de simplicidade divina. Daí a gente vira a chave e vai entender a busca humana pela felicidade para descobrir por que, no fim das contas, essas duas ideias se encaixam de um jeito que faz sentido até hoje. Pensem no pensamento de Tomás de Aquino como se fosse uma imensa catedral. O que a gente está fazendo aqui é explorar dois dos seus pilares principais. Um pilar sustenta o nosso entendimento sobre a natureza de Deus, o outro, o objetivo final da vida humana. E o mais legal é que eles foram construídos para dar suporte um ao outro. Para entender Deus, Aquino não começa tentando dizer o que Deus é. Não. Ele faz justamente o contrário. Ele usa um método chamado via negativa, ou o caminho da remoção. Em vez de ficar adicionando qualidades, ele começa a tirar tudo aquilo que Deus não é, ou seja, todas as limitações que a gente vê aqui no nosso mundo. E o interessante nesse processo todo é que ele funciona como um escultor na frente de um bloco de mármore, sabe? Primeiro, Aquino tira a ideia de um corpo físico. Depois, a composição de matéria e forma, que são tipo os tijolinhos do nosso universo. Aí ele vai mais fundo e tira as distinções lógicas, como a diferença entre uma coisa e a natureza dela. Ele continua esculpindo, tirando a diferença entre o que algo é e o fato de que aquilo existe, até não sobrar nenhuma composição, nenhuma limitação. O que resta? A realidade pura. Depois dessa verdadeira faxina metafísica, o que sobra? Aquino argumenta que só pode ser algo absolutamente simples, sem partes de nenhum tipo. E para provar esse ponto, ele nos dá 5 argumentos, um mais elegante que o outro. Vamos dar uma olhada em cada um deles. O primeiro argumento é sobre o que vem primeiro. Na ordem da existência, o que é que aparece antes? O simples ou o complexo? É só pensar numa casa e nos seus tijolos. Os tijolos vêm primeiro, certo? Então o ponto central é esse. Se Deus fosse feito de partes, essas partes teriam que existir antes de Deus. Do mesmo jeito que os tijolos existem antes da casa. Mas isso não faz sentido nenhum para o primeiro ser. Nada pode vir antes do que é primeiro. Logo, Deus tem que ser simples, sem partes. O segundo argumento é sobre a causa. Coisas complexas, com várias partes, não surgem do nada montadinhas. Elas precisam de um montador, de alguém que junte tudo. Pensa bem, peças diferentes precisam de um compositor, uma força externa para juntar tudo. Se Deus tivesse partes, ele também precisaria de um compositor. Mas isso faria dele um efeito, e não a causa primeira de tudo. Portanto, a causa primeira não pode ter partes, ou seja, tem que ser simples. O terceiro argumento talvez seja o mais denso. Ele fala da identidade entre o ser de alguma coisa e a essência dela, ou seja, entre o fato de que algo existe e o que essa coisa é. Nós, por exemplo, temos uma natureza, mas a gente não é essa natureza em si. Existe uma distinção. Em Deus, essa diferença some. Deus não possui o ser. Deus é o próprio ser. Não tem separação, não tem espaço para composição. O quarto argumento já foca na diferença entre o que algo é e o que algo pode vir a ser. É a famosa ideia de potencialidade. Qualquer coisa que tem partes tem o potencial de ser diferente. As partes podem ser reorganizadas, desmontadas. Isso é ter potencialidade. Mas Aquino diz que Deus, como a fonte de toda a realidade, é ato puro, sem nenhum potencial a ser realizado. Ele já é tudo o que pode ser. E se não há potencialidade, não pode haver partes. E por último, o quinto argumento. Para ser composto, algo precisa pertencer a uma categoria, a um gênero de coisas. Só que Deus está além de qualquer categoria que a gente possa imaginar. A gente classifica tudo. Um ser humano, por exemplo, está no gênero animal. Isso é uma forma de composição lógica. Mas Deus não é um tipo de ser ao lado de outros seres.
Ele transcende todas as categorias. Ele é o próprio ser, sem limites. E por isso, ele não pode ser composto. E tudo isso leva a gente para a conclusão final do Aquino. A melhor definição para esse Deus, sem partes e sem limites, é ipsum esse subsistens. Não é uma coisa que existe, mas é o próprio ato de existir, puro e simples. É como um oceano ilimitado de realidade. Ok, e é exatamente aqui que a genialidade do sistema de Aquino aparece com tudo. Como é que essa ideia, tão filosófica, tão abstrata, de um Deus simples, se conecta com a nossa busca diária por sentido e por felicidade? Bom, vamos virar a chave agora. Agora a gente vai para a segunda parte da nossa investigação. Voltamos para aquele mesmo endereço, questão 3, artigo 7, mas dessa vez na seção sobre a vida humana. Aqui, Aquino analisa aquilo que todo mundo busca, uma felicidade que seja completa, total e que dure para sempre. E o Aquino é bem direto. Ele analisa todos os candidatos mais famosos para a felicidade. Riqueza, fama, poder, prazer, e ele descarta um por um. Por quê? Porque são todos finitos, limitados, vêm de fora. Mas aí ele dá um passo além, um passo bem ousado. Ele diz que nem mesmo a nossa própria alma pode ser a fonte final da nossa felicidade. E aqui está o pulo do gato, a distinção fundamental que ele faz e que amarra tudo. A alma, ele diz, é o lugar onde a gente sente a felicidade. É o ato de ser feliz, como um girassol se virando para o sol. Mas a alma não pode ser o objeto da felicidade, ou seja, a fonte última dessa alegria. Ela não pode ser o próprio sol. A alma tem uma sede. Ela não consegue matar a própria sede. E pronto. É aqui que as duas investigações se encontram de forma perfeita. A alma humana, justamente por ser finita e composta, cheia de desejos e potencialidades, tem uma sede infinita por um bem que seja total, completo. E qual é o único objeto capaz de satisfazer uma sede infinita? Apenas um ser que é, como a gente acabou de ver, infinito, ilimitado e absolutamente simples. Agora vamos juntar as duas chaves. Quando a gente coloca os dois argumentos lado a lado, a beleza, a simetria do pensamento de Tomás de Aquino fica cristalina. É um sistema unificado para entender tanto o universo quanto a nossa própria condição humana. Esse quadro resume toda a nossa jornada. De um lado, a investigação sobre Deus nos leva à existência de um bem infinito, o Deus simples. Do outro, a investigação sobre a felicidade mostra que a criatura, a alma humana, tem uma necessidade natural por esse mesmíssimo bem infinito. As duas perguntas, no fim, não são separadas. Elas são o ponto de partida e o destino de um mesmo caminho. Isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Hoje em dia, a física busca uma teoria de tudo, uma equação simples que explique todo o nosso universo complexo. Será que essa ideia, de 800 anos atrás, de que a explicação final para toda a complexidade do universo e da experiência humana é, na verdade, uma simplicidade radical, será que essa ideia ainda pode ter a chave para alguma coisa?